Convido vocês a abrirem a Bíblia no livro histórico de 2 Samuel, capítulo 15. Tome a Bíblia em suas mãos, 2 Samuel, capítulo 15, por favor. O tema dessa manhã, o prazer da misericórdia, a misericórdia de Deus. 2 Samuel 15, o verso 23. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Verso 30. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta, subiu chorando. Ore comigo. Pai, quando abrimos a Tua palavra, Senhor, e precisamos proclamá-la, um temor invade o nosso coração, porque que ser humano vai alcançar o coração de outro ser humano para a salvação? Isso é obra do divino, obra do Espírito. E eu clamo a Ti, Senhor, nessa manhã, para que nós entendamos um pouco mais a beleza do Teu caráter no aspecto misericordioso. Por favor, prega, ensina, muda, salva em nome de Jesus. Amém. Algumas vezes ouço falar que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Isso é verdade em parte. Nem sempre Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi poupou Saul, podendo tirar-lhe a vida, sendo misericordioso, compassivo e clemente, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi assassinou Urias e adulterou com Batseba, ele foi um homem segundo o coração do inimigo de Satanás. Algumas vezes Davi foi um homem segundo o coração de Deus, outras vezes segundo o coração do inimigo. Mas algumas vezes Davi foi um homem apenas conforme a misericórdia de Deus. É isso que nós vamos estudar nessa manhã. No final de sua vida, Davi foi um homem conforme a graça de Deus. Irmãos, esse exemplo se repete na Bíblia. Homens e mulheres que oram, agiam como homens e mulheres segundo o coração de Deus, e homens e mulheres que às vezes não agiam de acordo com a vontade de Deus, mas estavam sempre debaixo da misericórdia de Deus. Por exemplo, Noé. Quando Deus mandou Noé construir a arca, ele agiu de acordo com a vontade de Deus. Mas depois do dilúvio, quando ele entra naqueles período de bebedeira e comete vários pecados, ele não foi um homem segundo o coração de Deus. Jacó esteve debaixo da mão de Deus, mas também esteve debaixo da misericórdia de Deus, nem sempre agiu como Deus queria. Elias ora no Carmelo, fugido, e a misericórdia de Deus o acompanhou. Pedro: Tu és o Cristo, confissão, não o conheço, negação. Irmãos, como seres humanos, como cristãos, nós temos essa batalha dentro de nós também. Às vezes nós agimos segundo a vontade de Deus, mas às vezes nós agimos de acordo com a vontade do inimigo, percebendo ou não percebendo. E às vezes nós agimos conforme a misericórdia de Deus age na nossa vida, a graça de Deus age na nossa vida. E nesse capítulo da vida de Davi, não é Davi segundo o coração de Deus, não é Davi segundo o coração do inimigo, é Davi conforme a misericórdia de Deus, é Davi segundo a misericórdia de Deus. Eu li apenas 2 versículos, vamos ao contexto. Davi estava abatido, o pecado do adultério e do assassinato o abateu. Davi estava paralisado, inerte, moralmente falando, espiritualmente falando, porque as consequências do seu pecado inevitavelmente estavam vindo. O filho do pecado com Batseba havia morrido, Amon tinha sido assassinado por Absalão, seu outro irmão. Absalão fica alguns anos na Síria,
na casa de seu avô Talmai, em Jesur. Joabe traz ele de volta para Jerusalém. Durante 2 anos o rei não quis vê-lo. Não tinha aptidão moral, não tinha poder moral para enfrentar, porque ele se sentia culpado, ele se sentia abatido espiritualmente. Vivia um deserto, uma fase difícil na sua vida. E Absalão, durante 4 anos, foi vendo a fraqueza moral, o abatimento de seu pai. Ele foi conquistando o coração do povo. E depois de 4 anos, ele monta uma conspiração. E ele vai para Hebrom, antiga capital de Israel, um lugar sagrado para os judeus, sua cidade de origem. Leva 200 homens ilustres de Israel, que foram para lá inadvertidamente, sem saber o que estava acontecendo. E os mensageiros espalhados, tudo estava organizado para conspirar. E houve um golpe de estado, e chegou a notícia no palácio para o rei Davi: o teu filho montou uma conspiração secreta, e ele vai vir para Jerusalém, e Jerusalém vai ser uma cidade atacada, e a carnificina, o sangue e a morte vão rolar. E assim como Absalão matou o seu próprio irmão Amon, ele vai acabar com a sua vida. Irmãos, é interessante a vida de Davi. Davi, ele dá o melhor de si nos momentos de crise. Ele se levanta e diz: não, um homem abnegado, a cidade não deve sofrer, o povo não deve sofrer, a culpa é minha. E aí revelam-se os seus amigos. Itai, líder da guarda pessoal, um gentil. 600 homens de Gate, filisteus, o acompanham. Ele então sai da cidade para na última casa, passa as tropas em revista e vai em direção ao deserto. A Bíblia diz: toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro do Cedron, seguindo o seu caminho para o deserto. Irmãos, o que existe no deserto? O que você encontra no deserto? Aridez, solidão, medo, insegurança, vulnerabilidade. O deserto não tem nada de bom. E Davi seguia para o deserto, para o nordeste, em direção ao nordeste, subindo o Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que na encosta do Monte das Oliveiras, Davi tirou o seu sapato, ficou descalço, cobriu a sua cabeça num símbolo de vergonha, tristeza, e começou a chorar. Ele sabia que era a sua culpa, ele sabia que era o seu pecado, ele sabia que eram os seus erros que estavam ali. Mas o que fez Davi? O que fez Davi? O livro Patriarcas e Profetas diz assim: chegando ao cume do Monte das Oliveiras, o rei curvou-se em oração, lançando sobre Deus o fardo de sua alma e suplicando humildemente a misericórdia de Deus. Um homem abatido, um homem culpado, um homem ferido, um homem sofrendo as consequências dos seus erros. O que deve fazer um homem nessa circunstância? O que Davi fez? Apelou para a misericórdia de Deus. Irmãos, eu não sei se em algum momento da sua vida você já agiu, eu creio que você agiu diretamente de acordo com a vontade de Deus. Você esteve feliz, realizado, satisfeito, em paz. Você poderia morrer, você tem certeza da salvação, está tudo bem. Mas parece que tem vezes que você olha para trás e diz: meu Deus, o que eu fiz? Eu não percebi, eu machuquei alguém, eu feri alguém, eu pequei, eu errei, eu falhei, o inimigo tomou conta de você. E muitas vezes, irmãos, nós agimos só porque a misericórdia de Deus está sobre nós. Davi se lançou sobre a misericórdia de Deus, ele se lembrou da bondade, da longanimidade, e ele não ficou sem esperança. Davi sentia que Deus seria misericordioso com ele. Abra a Bíblia em São Mateus 12, verso 6. São Mateus 12, verso 6. Aqui Jesus Cristo está falando sobre esse assunto. Verso 5, versos 6 e 7. Aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não holocausto. Irmãos, o atributo mais poderoso
caráter de Deus é o seu amor. O maior atributo do caráter de Deus é a sua santidade. Mas o atributo mais belo do caráter de Deus é a sua misericórdia, a sua compaixão. Quando Jesus veio a este mundo, foi para dizer para os seres humanos: eu quero que vocês entendam o que é misericórdia, e eu quero que vocês sejam misericordiosos. Coloque a sua Bíblia, a sua mão agora lá no livro de Miqueias, capítulo 7. Daniel, Oséias, Amós, aí você tem o livro de Jonas e Miqueias. Profeta menor, nessa introdução. Miqueias 7, verso 18 até o verso 20, achou lá? Miqueias, depois de Daniel, você tem Oséias, Amós, Jonas e Miqueias. Profeta menor. Olha o que diz esse homem: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem o quê? Prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará para Jacó, para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos, a fidelidade, e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Deus tem prazer na misericórdia. Deus gosta de ser misericordioso. Voltando um pouquinho para trás, Jonas, capítulo 4, o verso 2. Jonas 4, verso 2. Vamos ler o 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso eu me adiantei para fugir de ti, porque eu sabia que o Senhor é Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha o problema do profeta Jonas. Deus mandou Jonas pregar uma mensagem que Jonas sabia que não ia se cumprir. Nínive não seria destruída se eles tivessem um pouquinho de inteligência e se arrependessem. Porque Jonas sabia que Deus é misericordioso, que Deus é clemente, que Deus é compassivo, que Deus gosta de perdoar, que Deus tem prazer em perdoar. Êxodo capítulo 34. Depois voltamos para 2 Samuel e paramos ali. Êxodo 34, verso 5 e o verso 6 e 7. Moisés: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, Senhor Deus clemente, Senhor Deus longânimo, Senhor Deus grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Davi foge, vai para o deserto. Deus o acompanha com a sua misericórdia. Davi tentou poupar a vida de seu filho e não conseguiu. Você conhece a história? Absalão foi morto. O rei e o seu exército ganharam a batalha. E Davi voltou a reinar outra vez. Alguém aqui nessa manhã que está precisando do exercício da misericórdia de Deus em sua vida? Como você tem agido de acordo com a vontade de Deus permanentemente? Parabéns, continue. Mas se você é um cristão que tem batalhas e lutas, você sabe que às vezes você cai, você erra, você peca por palavra, por sentimento, por resposta, por impulso, e às vezes você faz coisas que não gostaria de fazer. Como está a sua vida hoje? O que você deve fazer? Coloca lá para mim, Ortega, o PowerPoint, faz favor. Eu gosto muito, irmãos, desta citação: que a alma em sua impotente indignidade se lance sobre a misericórdia de Deus.
Foi o que Davi fez. Irmãos, eu tenho aprendido, porque eu já falei aqui na igreja algumas vezes, ser pastor não é tão difícil. Agora, viver uma vida cristã correta, coerente, diária, é uma batalha. Em algum momento da minha vida, enfrentando esse desejo de ser o que eu gostaria de ser, mas ainda não tendo alcançado, eu li essa citação, que a alma sua impotente e indignidade se lance sobre a misericórdia de Deus. Assim estava Davi, impotente moralmente, indigno moralmente, caído moralmente. Mas ele olhava para o céu e ele sabia que ele havia escrito um salmo que dizia: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Às vezes agimos como Deus quer, às vezes não agimos como Deus quer. E às vezes, irmãos, Deus age com misericórdia para nos salvar. Outra citação que eu gosto muito, olha aqui: em sentidas expressões, vinda de um coração quebrantado, apresentou seu caso a Deus, e o Senhor não desamparou o seu servo. Nunca foi Davi mais caro ao coração do infinito amor, do que quando, com consciência abatida, para salvar a vida, fugiu dos inimigos que haviam sido instigados à rebelião por seu próprio filho. Nunca Davi foi um homem tão como o coração de Deus, como quando estava em pecado. Porque quando Davi estava em pecado e em erro, ele alcançou a misericórdia do Senhor, e foi o que mais uniu o seu coração ao coração de Deus. Quer dizer, pastor, que Davi não foi tão caro, tão querido para Deus quando estava sem pecado? É o que está escrito ali. Opa, tiraram. Pode deixar. Nunca foi Davi mais caro ao coração do infinito amor, do que quando com a consciência culpada. Sabe o que essa citação quer dizer? E quando você e eu caímos, pecamos e erramos, e nós olhamos para o céu e pedimos a misericórdia de Deus, Deus não deixará de nos atender. Deus não deixará, irmãos. A gente não entende porque Deus gosta de fazer isso, porque Deus tem prazer em fazer isso. Mas Deus tem prazer na misericórdia, prazer na compaixão. A outra citação, Ortega, faz favor. Essa aí já foi, a próxima. Olha isso aqui: ciência do bom viver. Deus se alegra de conceder a sua graça, como Deus tem prazer na misericórdia, não porque sejamos dignos, mas porque somos tão completamente. O que está acontecendo aqui, irmãos? Você sabe a vontade de Deus, você não faz a vontade de Deus, você se torna uma pessoa indigna, tem vergonha diante de Deus, e Deus está dizendo para você: não tenha medo, não tenha dúvida, eu sei que você é completamente indigno, mas você precisa. Como está a sua caminhada cristã? Fugindo de Jerusalém, está no deserto, não gosta de ler a Bíblia, não estuda a lição, não lê um Espírito de Profecia, não fala do amor de Jesus. Aliás, se puder se esconder e que ninguém saiba que você é um cristão, melhor ainda. Muitas vezes, irmãos, a gente não entende, e Deus sabe que não é fácil entender a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu amor. Quando eu li essa citação no início do ano, Deus se alegra de conceder sua graça, não porque sejamos dignos, mas porque somos tão completamente indignos. Nosso único direito à sua misericórdia é a nossa grande necessidade. Aí está o problema. O problema, irmão, sabe, do ser humano não são suas falhas, seus erros, suas quedas. O problema é não sentir a necessidade da misericórdia de Deus, é tentar resolver os seus problemas sozinho. Três lições eu quero extrair com você. Eu não tenho culpa se você não acreditar nisso, mas eu acredito. Quando você peca e você foge para o deserto da sua vida, sabe o que Deus faz? Deus vai atrás de você. É isso que Deus faz. Olha Adão e Eva,
pecam, se escondem, o que Deus faz? Deus vai atrás. Olhe para Israel no deserto, pecando, fugindo, Deus vai atrás. Olhe para Elias no Monte Carmelo, e depois fugindo para Berseba, e depois para a península do Sinai no Egito, Deus vai atrás. Se enfia na caverna, Deus vai atrás. Olhe para Moisés, comete um erro, não era da vontade de Deus, foge para Midian, se enfia lá no deserto 40 anos, o que Deus faz? Deus vai atrás. Deus sempre irá atrás, irmãos, sempre. A Bíblia diz no Salmo 23:6, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão de vez em quando, todos os dias da minha. Como é que Deus persegue você? Como é que Deus vai atrás de você? Com bondade. Irmãos, que Deus é esse? Que amor é esse? Que paciência é essa? Que graça é essa? Que favor é essa? Que gosto Deus tem? Que satisfação Deus tem em fazer isso? Eu acho que só entende quem é pai. A gente tem uma coisa com o filho que... A nossa filhinha menor que estudou aqui faz jornalismo. Ela chegou para mim e disse: pai, quero comprar um MacBook Pro. Falei: quanto custa esse bicho aí? $1.500 mais ou menos. Meu pai não tem dinheiro. O que eu faço? Vai comportar. Mas pai, vai. Está lá em Indaiatuba 1 mês. Aí ela não está vendendo praticamente nada. Aí ela liga para mim: e aí, filha, como que está? Pai, não estou vendendo. Não estou vendendo nada. Essa semana veio 2 livros e umas 2, 3 revistas para comer. E ela está sofrendo. Eu falei: mas o que você está falando para as pessoas? Eu chego para as pessoas e digo assim: bom dia, meu nome é Julie Grittner, eu estou aqui, mas eu não preciso estar aqui, porque meu pai me sustenta, eu não preciso pagar os meus estudos, mas o meu pai não quer que eu seja uma patricinha, meu pai quer que eu aprenda a ser gente na vida, cuidar da minha vida, do meu dinheiro, então eu estou aqui para aprender. Você quer me ajudar? Mas filha, o pai falou para você, é diferente. Mas pai, eu tenho que ser sincera. Mas pai, eu não preciso. Não precisa. Então ninguém quer me ajudar, pai. Mas fala do valor do livro. Ah, pai, eu acabo dando os livros para as pessoas, porque eu voltei e dei um livro para a mulher. Ela queria, não tinha dinheiro, era muito pobre. Pai. Aí todo dia eu ligo de manhã, de tarde, de noite. Para de ligar, pai. Não, quero saber como é que você está, filha, sozinha. Junto com a dupla, mas se afasta, cada um vai na sua casa. E eu estou ali todo dia perseguindo ela. Eu acho que a gente nunca vai entender, queridos irmãos, do lado de cá, como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso, como Deus corre atrás de nós. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a história de homens e mulheres recebendo graça, fugindo, indo para o deserto, e Deus indo atrás. Por que Deus não deixou que Davi, lógico que ele sofreu as consequências, ele perdeu seus 4 filhos, o filho do pecado, Amon, Absalão, mais tarde Adonis, ele teve os seus reveses. O pecado sempre paga, e paga muito bem, mas quantas vezes Davi olhou para Deus e disse assim: o que está acontecendo com o Senhor? A culpa é minha, não dos meus filhos, a culpa é minha, o erro é meu, o que há? Eu tenho que pagar, eu tenho que morrer, não eles, são ovelhas inocentes. E ele sai chorando. E quando chora pelas mazelas da sua vida, Deus falou: agora você está mais perto do meu coração, porque o meu coração é cheio de misericórdia. Irmãos, a segunda coisa que eu aprendo aqui: aquele que chora pelos seus pecados não ficará sem misericórdia, graça e perdão. Sabe qual é o nosso problema na teologia contemporânea? Nós justificamos o pecado e não o pecador. Nós temos uma falsa simpatia com o pecado, encorajamos as pessoas no erro. Aonde está o chorar? Aonde está o clamar? Aonde está o lutar com Deus de madrugada? Aonde está pedir um coração puro, um coração novo? Querido irmão, querido amigo, qual foi a última vez que você chorou pela tua condição? Qual foi a última vez que você foi ao pé da cruz e assim: o que eu estou fazendo aqui?
Qual foi a última vez que você ouviu um sussurro de Deus? Da misericórdia de Deus. Eu vou contar uma história que eu já contei. Quando essa filha querida, a Júlia, estava no internato. Ela ligou um dia, passando das 10 horas da noite, e eu morava aqui embaixo, 5 quadras daqui. Eu já estava de pijama, estava indo para a cama dormir. Ela disse: pai, preciso de você, pai. E filha, passa das 10 da noite, está tarde. O que foi? Pai, preciso falar com você, preciso. Mas filho, o pai está de pijama bem assim, então tá. O pai vai parar o carro em frente do dormitório feminino, pijama comprido, mas pijama. Você desce, entra no carro, vamos conversar. Estacionei o carro, ela desceu, entrou no carro, na época tinha 16 aninhos. Pai, ninguém gosta de mim, pai. Eu sou feia, sou desengonçada, nunca vou ter um namorado, e até hoje não tem, amém? Meu nariz é torto, eu sou uma tábua, porque pai falou aquelas dramas da adolescência, as crises, que ela queria morrer, falou, 1 hora e pouco, da sua vida. A vontade, humanamente, assim, ri. Aí no momento eu olhei para o rostinho dela, as lágrimas desciam, as suas crises existenciais, naquela semana terrível que as mulheres têm. E eu entrei no coraçãozinho dela, eu fiquei olhando, ela precisa. Botei ela no meu colo, orei, beijei, abracei, agarrei, amassei. Ela sentiu paz, alegria, conforto. Daí ela se virou dentro do carro e falou assim: pai, tu é o meu amigo, mas tu é o meu pastor. Tu é o meu pastor. E eu te chamei aqui porque eu precisava de um pastor. E eu tenho alegria diante de Deus, porque o meu pastor é o meu pai. Aí o bicho pegou. Eu baixei a cabeça, me segurei, ela saiu do carro. Antes de chegar no portão de aço, eu parei o carro, olhei para o céu e perguntei assim: Deus, é assim que o Senhor se sente quando eu oro? Quando eu falo minhas bobagens para o Senhor, minhas infantilidades, meus erros? Assim que o Senhor se sente? Como que eu ouvi a voz de Deus? É assim que eu me sinto. Deus é Pai, e Deus tem misericórdia dos seus filhos aqui na terra. O dia que você pecar e o demônio te levar para o deserto, tenha uma certeza que Deus não vai deixar você lá. Moisés não ficou lá, Agar não ficou lá, Davi não ficou lá, Deus foi junto, porque Deus sempre vai atrás. Quando nós erramos e vamos em busca do nada, e encontramos a Jesus, quando encontramos a Jesus, terminam todas as buscas. É o único que deve ser procurado, é o único que deve ser achado, é o único que satisfaz. Terceira coisa, Davi voltou. Irmãos, uma das maiores atribuições da misericórdia de Deus é devolver em Jesus aquilo que Ele já havia dado. Esse é o trabalho do céu. Deus te dá uma bênção, Deus te dá um presente, Deus te dá cuidado, Deus te dá poder, e você pega e joga no lixo, você destrói, o inimigo toma conta, Deus pega e te devolve. Em Jesus nós podemos recuperar aquilo que já foi nosso. Olhe para trás. Me diga se você não teve em nenhum momento uma experiência com Deus, um milagre de Deus, alguma coisa na sua vida, mas quem sabe você perdeu. Em Jesus Deus devolve aquilo que já era nosso. Em Jesus teremos o Éden de volta. Em Jesus teremos a imortalidade de volta. Em Jesus teremos Jerusalém de volta, como Davi teve. Em Jesus teremos o trono de volta, como Davi teve. Irmãos, tem uma citação que eu me escandalizo. No final da vida de Davi, quando ele levantou o censo por orgulho, e Deus derramou graça na sua vida e perdão, mas diz assim: repetidamente Davi caiu nas mãos do inimigo. O camarada, hein?
Repetidamente Davi caiu nas mãos do inimigo, falando de Satanás. Mas repetidamente Davi caiu na misericórdia de Deus. E em Jesus, ele recuperou o que tinha sido dado, o trono, Jerusalém. Essa é uma história do plano da redenção, uma ilustração do plano da redenção. Pega o seu filho Salomão, Deus dá sabedoria, Deus dá capacidade, Deus dá um trono. E Salomão, nos primeiros anos da sua vida, fez tudo segundo o coração de Deus. Na sua vida adulta se torna um efeminado, um tolo, um louco, um déspota. Sacrificava crianças, agiu por muitos anos como um homem segundo o coração do demônio através do paganismo. No final da vida, Deus dá a razão, a inteligência, e devolve para Salomão aquilo que já havia lhe dado. Eu não sei se você está conseguindo entender a misericórdia de Deus. Deus dá, você joga fora, Deus pega e te devolve. Deus dá, você despreza, Deus te devolve quando você sente falta. Irmãos, o problema não está do lado de Deus, da misericórdia de Deus, o problema está aqui. Talvez a pessoa que mais se sinta bem espiritualmente aqui nessa manhã seja a pessoa que mais necessite da misericórdia de Deus. O problema não é a gente errar, cair, tropeçar. O problema é a gente querer. Eu e a Miriam voltávamos de uma semana de oração na Austrália, e eu recebi um e-mail. Estávamos em transição nos Estados Unidos, recebi um e-mail de uma mulher que dizia assim: pastor, o senhor não lembra de mim? Eu sou de Curitiba, moro em Brasília, o meu esposo é advogado, eu tenho uma filhinha e eu conheço o senhor, eu quero que o senhor venha dedicar minha filhinha. Fizemos contato e fui vendo quem era. Eu não vou poder falar exatamente, mas uma família extremamente, aos olhos humanos e políticos, importante da capital, ligadas a pessoas muito importantes. E ela disse assim, quando eu cheguei: vai chegar aqui um ex-ministro do Supremo Tribunal Eleitoral. E na hora da dedicação da criancinha, eu falei sobre valores, sobre verdade, sobre princípios, sobre o amor, o respeito, essas coisas de Deus. E aquele ex-ministro chorava, ele e a esposa. Terminada a dedicação da criança, aquele homem me chamou e disse: eu posso falar um pouquinho com o senhor? Ele disse: o senhor percebeu que estava chorando? Eu falei: doutor, eu percebi lágrimas no seu rosto. Ele falou: o que o senhor falou é o que precisa. Pastor, eu sou advogado do fulano de tal, nessa semana eu ganhei 10 milhões de reais de honorários. Pastor, eu conheço. E começou a falar assim, nomes que eu não devo citar. Ele disse: pastor, isso aqui é um lixo, isso aqui é podre, isso aqui é sujo, isso aqui é imoral, não existe verdade, não existe valor, não existe nada de bom. Eu falei: mas por que não muda, doutor? As pessoas não querem mudar, não querem mudar, não vai mudar nunca. Pastor, eu sou um homem infeliz, um homem vazio, cada semana para suportar a culpa do meu coração, os traumas do meu coração. Eu tenho um sacerdote que eu vou me confessar, toda quarta-feira após o almoço eu vou me confessar, eu não suporto mais. E o senhor vem falar isso? Não existe, que mundo é esse? Eu falei: por que não muda? As pessoas não querem. E eu ousei, eu falei: porque o senhor não muda? Ele baixou a cabeça e disse: eu não sei. Sabe, irmãos, o problema não está no mal, o problema está em a gente querer o bem. Como está a sua vida hoje? Agindo segundo a vontade de Deus? Ou você está carregando a culpa porque nessa semana você agiu de acordo com a vontade de Satanás? Você está vivendo segundo a misericórdia de Deus? Aproveite, porque isso vai terminar. Um dia vai acabar. Irmãos, nós não sabemos quanto tempo temos pela frente, mas você tem acompanhado os terrorismos semanais, a podridão diária, as coisas estão se acumulando numa velocidade tremenda. Em nome de Jesus eu peço para você: não desperdice o tempo da graça, não desperdice.
A misericórdia de Deus tem acompanhado a sua igreja no deserto, acompanhado os seus filhos no deserto, como acompanhou Davi, sim, culpados, sim, indignos, sim, imerecedores, sim, mas necessitados. E quando nós dobramos o nosso joelho e dizemos: Deus tem misericórdia de mim, nunca um coração sincero falou isso, Deus deixou sem resposta, nunca. O problema é que nós escondemos, mascaramos e nos auto-enganamos. 3 coisas. Quando você pecar e fugir para o deserto, Deus irá atrás de você. Assim Ele fez, assim Ele faz, assim é o agir de Deus. Aquele que chora sinceramente por seus pecados não ficará sem a graça do perdão, não. E nós podemos recuperar em Cristo o que Ele já havia nos concedido. O que você perdeu? A vontade de ler a Bíblia, a vontade de orar, vontade de falar de Jesus para alguém. O que você gostaria de recuperar? A paz, a alegria da salvação. Davi, nesse capítulo da sua vida, foi um homem segundo a misericórdia de Deus, e ele aproveitou essa oportunidade. Repetidas vezes caiu, mas repetidas vezes se levantou. Isso mostra, querido irmão, que existe uma luta, uma batalha no teu e no meu coração. E Jesus disse: você vai ter problema, mas eu estarei ao seu lado. Você vai assistir um vídeo, um rapaz chamado Diegson, que ilustra bem o sermão dessa manhã. Ele perdeu, ele fracassou, mas em Jesus ele teve tempo de recuperar. E apesar de ter falecido alguns dias depois da gravação, meses depois da gravação desse vídeo, Diegson está entre aqueles que ressuscitarão para ver Jesus voltar em glória e majestade. Quando eu assisti esse vídeo, eu comecei a estudar mais sobre a misericórdia de Deus. Confesso, irmãos, confesso, não tenho medo de confessar, nem vergonha. Eu não sou ainda o que Deus gostaria que eu fosse. Eu tenho certeza disso. Muitas vezes eu faço a vontade de Deus, tenho convicção disso, mas algumas vezes eu falho, eu erro, e algumas vezes eu vivo conforme a misericórdia de Deus. Porque ser um pastor não é tão difícil. Difícil é ser verdadeiro. Difícil é não ter máscara. Difícil é não querer parecer ser o que você não é. Algumas vezes eu choro. E sempre que eu chorei, sempre, nesses 25 anos que eu sou pastor e quase 30 anos que eu sou um cristão, sempre que eu chorei, Deus teve misericórdia de mim. O fariseu entrou na igreja, bateu no peito: não preciso de nada. O publicano entrou e disse: tem misericórdia de mim, Senhor. A diferença está aí. 22 anos, drogado num pavilhão à noite para se enforcar, isso ano passado. Seria enterrado como um indigente, mas em Jesus ele teve de volta aquilo que Deus já havia dado, a salvação. Faleceu, mas lá naquele cemitério, que não foi uma cena, aquilo é real. Ele estava gravando, não tinham terminado a gravação, ele morreu. Então deu tempo de gravar o seu funeral. Lá naquele cemitério, o Diego vai ressuscitar e vai reencontrar a sua mãe e vai viver pela eternidade. Eu não entendo
que Deus espera? Por que Deus tarda? A não ser que eu olhe para a misericórdia do Senhor. Alguém aqui nessa manhã sabe que tem uma luta aí dentro, sabe que as coisas não estão bem, e gostaria de dizer: Deus, eu quero sair dessa igreja como publicano, justificado. Lá no seu coração passa alguma coisa aí que só você e Deus sabe, e ninguém mais deve saber. Mas você quer dizer para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, como o Senhor teve de Davi, acossado pela culpa, nas trevas da culpa, no manto da desgraça. Deus foi com ele para o deserto e ele voltou. Essa é a nossa história, irmãos. Quero chamar o querido pastor Wanderson. Nós vamos cantar assentados o hino Infinita Graça. Só se você quer que esse hino seja uma oração para você, você se coloca em pé. Eu não ia falar, mas vou falar. Aconteceu uma situação nessa igreja que eu tentei fazer o meu melhor, mas eu errei com uma pessoa. Eu tentei me redimir depois, eu acho que ela nunca aceitou. Alguns domingos atrás eu vi num batismo que essa pessoa passou por mim e virou a cara. Eu não culpo ela. Eu creio que ela tem razão de pensar assim. Eu voltei para casa muito arrasado. Deus sabe, eu tentei fazer o meu melhor, mas eu sei que essa pessoa carrega uma mágoa. Ela não está aqui. Talvez ela soubesse que eu ia pregar. Eu não vou ouvir esse cara pregar. Deus não vira o rosto, irmãos. Eu tentei cumprimentá-la, não culpo ela. Quando você erra, Deus não vira o rosto. Deus, Ele vai mostrar o seu rosto com um olhar cheio de misericórdia. Então, se esse hino que o pastor escolheu tão bem é para você, comece cantando assentado. Mas se você quer a misericórdia de Deus, se levante e a gente vai sair daqui assim. Senhor,
Não sei se você sabia, mas quando Jesus procurou Adão no deserto da sua vida, o deserto é simbólico, né? E Adão entendeu que Jesus viria no deserto desse mundo morrer por ele. Adão olhou bem nos olhos de Jesus e disse assim: eu não quero que o Senhor morra no meu lugar, eu prefiro morrer. E Jesus disse: não responderei essa oração. Jesus não tirou a vida de Adão, ele queria pagar o preço. Jesus disse: não. Que Deus abençoe você. Querido Pai, quem de nós aqui nessa igreja pode dizer que não precisa da Tua misericórdia? Ainda o nosso problema continua sendo o nosso orgulho, nossa autossuficiência. O hospício está cheio de autossuficientes, pessoas que confiam em si mesmas. Sábio é aquele que se inclina e diz: Deus, tem compaixão de mim. Conhece os desertos da minha vida, minhas fugas, meus erros, minhas falhas, especificamente aonde eu falhei. Mas por favor, assim como o Senhor foi atrás de Moisés em Midian, o Senhor foi atrás de Elias no Carmelo, em Berseba e depois no Sinai, assim como o Senhor foi atrás de Agar, assim como o Senhor foi atrás do povo de Israel por 40 anos. Por favor, Senhor, não afaste a Tua misericórdia até que atravessemos o Jordão e entremos na terra prometida. Seja quais forem os pecados, os erros do Teu povo, tem misericórdia dessa igreja, tem misericórdia de nós, os pastores, para que sejamos, ó Deus, aquilo que o Senhor planejou quando nos chamou. Leva-nos em paz. Queremos sair daqui como o publicano, batendo no peito e dizendo: olha para mim. E que a Tua misericórdia seja prática, atuante, porque a Tua misericórdia não é um sentimento, é um ato transformador. Obrigado por Tua palavra. Obrigado pela história de Davi, que revela o que há de melhor no coração de Deus, a beleza da Sua compaixão. Que isso aconteça conosco hoje, em nome de Jesus. Amém.